Muito boa tarde a todos. Vamos dar início a mais uma aula de língua portuguesa. Nós vamos continuar o que nós começamos na aula anterior, que é falar sobre análise morfológica, que é a classificação das palavras. Nós vimos que as palavras, quando nós fazemos uma análise morfológica, nós identificamos as classes gramaticais no qual cada parte da frase pertence, tá? Na aula anterior nós vimos substantivo e nesta aula vamos analisar com um pouco mais de detalhe sobre artigo, tá? Então, artigo é uma outra classe gramatical. Artigo é a palavra que, vindo antes do substantivo, indica se ele está sendo empregado de maneira definida ou indefinida. Além disso, o artigo indica ao mesmo tempo o gênero e o número dos substantivos. Vamos para algumas classificações dos artigos, vai ficar mais fácil de entender. O artigo nós temos algumas classificações. Por exemplo, ele pode ser indefinido ou definido. O artigo indefinido determinam os substantivos de maneira vaga, tá? De maneira vaga é de maneira geral, não especifica, pode ser qualquer um. Então vamos ver aqui o exemplo. Eu vi um gato na rua. Mas qual gato? Não sei, é qualquer um. Por isso que é de maneira vaga, porque pode ser qualquer um. Eu vi um gato na rua. Não está falando de maneira, não está detalhando ou particularizando qual gato que é. É qualquer um. Eu vi um gato na rua. Já o artigo definido é ao contrário. Ele determina os substantivos de maneira precisa. De maneira precisa. Ou seja, ele especifica sobre qual substantivo está falando. Ele particulariza. No exemplo aqui, ó, eu vi o gato da vizinha na rua. Qual gato que ele viu? Não foi qualquer um, ele viu o gato da vizinha. Então, ele falou de maneira precisa qual gato que é. No indefinido, ele fala de maneira geral, eu vi qualquer gato, eu vi um gato, pode ser qualquer um. E no definido, ele define sobre o que está se falando. Eu vi o gato da vizinha, especificou qual gato que ele viu, tá? Outra classificação que os artigos têm é em relação ao seu número, tá? Em relação ao seu número. Ele pode ser singular ou plural. Os artigos no singular são o, a, um, uma. E o artigo no plural são um, uma, uns, umas, tá? Então aqui nós temos alguns exemplos. O cavalo, uma, o cavalo, umas alunas, um brinquedo, a caneca, tá? Outra classificação que os artigos têm é em relação ao seu gênero, ou seja, se o artigo é masculino ou feminino. O artigo masculino são o, os, uns. Os artigos femininos são a, as, uma, umas. Alguns exemplos: o Pedro, as garotas, um cachorro, uma aluna, tá? Então, os artigos têm 3 classificações, tá? Pode ser indefinido ou definido. Ele pode estar no singular ou no plural. E pode ser
masculino ou feminino, tá? Vamos praticar aqui um pouco o que nós vimos da seguinte maneira. Vamos colocar um artigo aqui, tá? Vou colocar qualquer artigo e nós vamos fazer a classificação deles, naqueles 3 aspectos que nós vimos anteriormente. Vamos colocar, vou dar um exemplo com o artigo 1. Artigo 1, tá? Vamos ver agora. Este artigo 1, qual é a classificação dele? Ele é definido ou ele é indefinido? Ele é indefinido, tá? Qualquer um, não especifica. Em relação ao número, o artigo 1, ele é singular ou plural? Ele é singular. Agora vamos ver em relação ao seu gênero. O artigo 1, ele é masculino ou feminino? Ele é masculino, tá? Então lá, o artigo 1, ele é indefinido, ele está no singular e ele é masculino, tá? Vamos fazer isso novamente, só que agora trocando o artigo. Vamos colocar aqui o outro artigo. Vamos agora para o artigo as. Artigo as, ele é definido ou ele é indefinido? Ele é definido. Classificação dele é artigo definido. Em relação ao número, o artigo as, ele está no singular ou no plural? Ele está no plural. Em relação ao gênero, o artigo as, ele está no masculino ou no feminino? Ele está no feminino. Tudo bem? Então, de modo geral, o que tem que ficar na cabeça de vocês em relação... Tem que ficar bem claro na cabeça de vocês em relação ao artigo. O artigo vem antes do substantivo. E ele pode ter algumas classificações, como indefinido e definido, singular ou plural, masculino ou feminino, tá? Vamos juntar agora o que nós vimos na semana passada e o que nós vimos na aula anterior e o que nós estamos vendo hoje. As 2 classes gramaticais que foram trabalhadas, tá? Só que dessa vez de uma maneira geral. Vamos usar a seguinte frase. A frase que nós vimos na outra aula. O gato fugiu de casa. Vamos primeiro identificar qual é o substantivo da frase. O substantivo aqui é gato. O artigo, ele vem antes do substantivo. Então, qual seria o artigo aqui? O, tá?
o artigo ele está diretamente ligado ao substantivo. Então, se aqui nós temos o substantivo, o artigo ele está ligado diretamente ao substantivo, tá? Então, o gato. Então, neste caso aqui, nós não poderíamos falar a gato, porque a palavra gato está no masculino. Então, o artigo tem que concordar com o substantivo. Então, teria que ser no masculino, o gato. A palavra gato aqui está no singular. Então, o artigo tem que concordar com o substantivo, ficando também no singular, tá? E aqui, neste caso, como está usando o gato, ele está definindo qual gato que é. Não é qualquer um, é o gato. Tudo bem? Então, o artigo, ele concorda sempre com o substantivo. Vem antes do substantivo e sempre concorda com o substantivo, tá? Então, vamos para a explicação da atividade desta aula. Atividade, vocês vão fazer o seguinte. São 2 exercícios. Primeiro, aqui nós temos um pequeno texto com o título A Rã Invejosa. Neste texto, vocês vão fazer o quê? Vocês vão sublinhar, ou seja, passar um risco embaixo de todos os artigos que estiverem aqui no texto. Então, toda vez que tiver um artigo, vocês vão sublinhar, tá? Pode ser qualquer artigo, definido, indefinido, singular ou plural, masculino ou feminino. Encontrou o artigo, sublinha, tá? Sublinhar é passar o risquinho embaixo. Tudo bem? Bem tranquilo. Exercício 2. Vocês vão fazer frases, tá? Criar frases, seguindo a determinação de cada letra aqui, ó. Então, na letra A, vocês vão fazer uma frase que contenha o artigo definido, singular e masculino, tá? Então, contém o artigo seguindo essas orientações aqui. O artigo tem que ser definido, singular e masculino. Letra B, vocês vão criar uma frase que contém o artigo seguindo essas determinações. O artigo tem que ser indefinido, plural e feminino, tá? Na letra C, cria uma frase que siga essas determinações. O artigo tem que ser definido, plural e masculino. E na letra D, vocês vão criar uma frase que o artigo seja esse daqui. Ele é indefinido, singular e feminino. Tá? Bem parecido com o exemplo que nós demos anteriormente. Tudo bem? Então, essas são as atividades. O que vocês vão precisar ter no caderno de registro, que é importante para caso precise consultar mais para frente. Vocês vão colocar o cabeçalho e copiar a página 1, a página 1 e a página 2, tá? A página 3 não precisa. Somente copiar a página 1, a página 2. Lógico, fazendo as 2 leituras. Depois que vocês copiarem essas 2 páginas, vocês vão para a atividade, tá? Na atividade, vocês copiam o enunciado e respondam. Respondeu, tira a foto, anexa na plataforma e envia. Tudo bem? Então, esta foi a aula sobre artigos, tá? Uma outra classe gramatical. Bons estudos a todos, façam lá com capricho as atividades, por gentileza. Precisar novamente
assista o vídeo para ficar mais claro na cabeça. Bons estudos e até a nossa próxima aula.